Olá, sejam bem-vindos ao Conta Pra Nós de hoje. Você quer saber mais sobre a especialização em neuropsicopedagogia clínica e institucional? Gente, olha que interessante, não perca no Conta Pra Nós com a Kelly Pico. Bem-vindos à Top TV SC, eu sou a Nega Ramp e esse é o programa Conta Pra Nós. Kelly, você é pedagoga vindo de uma família de pessoas pedagogas? Como é essa história? Conta pra nós. Então, na verdade não todos pedagogos, né? Mas sim, sou de uma família onde a maioria são professores, né? Minha avó era professora. Já tem a raiz. Já tem a raiz. Minha avó era professora. Minha mãe, professora, aposentada já. Minhas tias, professoras, né? Então, isso é parte da família, gente. Só parte da família. Meu padrasto também professor, né? E por incrível que pareça, eu jamais queria ser professora. Sério? Sério. Era uma versão, assim, professor. Isso. E se tornou uma paixão? Isso. Tanto que quando eu concluí o ensino médio, a gente não tinha condições de pagar uma faculdade que realmente eu gostaria, e na verdade eu não sabia muito o que eu queria ser. É difícil a gente decidir a profissão. Eu me formei com 16 anos no ensino médio, né, então muito precoce. Sim. E aí minha mãe sempre dizia, faz pedagogia, é uma faculdade que a gente consegue pagar e tal. E eu dizia, não, eu não quero ser, não vou ser professora, não quero saber de ser professora. E aí eu fui cursar serviço social. Né? Cursei um período em São Miguel do Oeste, aí a gente acabou tendo que trancar, na época a gente tinha que pagar transporte, sim, tinha que... Tudo custava. Tudo custava, né? Depois retornei, trabalhando, estudando em Chapecó, não no Chapecó, transferi para lá, e aí novamente tive que trancar a faculdade. E aí, então, parei os estudos aí, não retornei mais. Depois... Isso em assistência social? Isso, em assistência social. E aí parei, então, de estudar, eu já estava namorando, nesse meio tempo casei, tive filho, tive a Lívia, né? Sim. E aí ela estava com 2 aninhos, quando eu comecei a fazer pedagogia. O que te levou a fazer pedagogia? Então, na verdade, eu comecei a observar, depois que eu fui mãe, eu comecei a observar algumas coisas que eu via que realmente dava para mudar. E também eu queria fazer algo, não queria parar de estudar. Aí, comecei a cursar pedagogia à distância, não no par, né? Semipresencial. Sim. E vi que eu estava realmente no que era para ser para mim. E aí lá, então, eu me apaixonei, eu vi que era o meu chão, que eu tinha que ter ouvido minha mãe. E desde lá, então, eu sou professora. Então, a primeira turma, ou a primeira vez que eu comecei a dar aula foi no ano de 2012. Como é essa experiência? Você chegar na frente? Ai, nossa, assim... desafiador, na verdade, né? a minha primeira experiência em sala de aula já foi quando eu era bem novinha. Como minha mãe era professora... você acompanhava? Muitas vezes eu acompanhava, né? Eu lembro que eu estava no pré, às vezes, e eu ia ajudar a professora, porque minha mãe me levava junto na escola, né? Sim. E aí, no contraturno, eu ia lá junto no pré. Que maravilhoso! E ajudava, adorava ajudar. Mas, enfim, então, a primeira experiência como professora, na verdade, foi de um menino que estava com câncer na época. E aí, então, eu dava aula, ele não podia ir até a escola, eu ia até a escola e buscava os materiais que os professores disponibilizavam e ia dar aula para ele em casa, né? Que desafiador isso. Bem desafiador. Então, assim, até porque eu sou pedagoga, então, mais séries iniciais e educação infantil. Sim. E esse menino, então, já estava, se não me engano, no 6º ano. Então, já era um desafio maior, né? Sim. Já eram disciplinas que já meio que fugiam da minha área, né? Mas foi bem desafiador, assim. Nesse período, assim, então, foi que a gente enfrentou a perda da Lívia, né? Então, foi... mais desafiador. Mais desafiador ainda. Eu estava no início da faculdade, a gente teve a perda dela,
mas eu coloquei para mim que eu não iria desistir por ela, né? Sim. E aí, depois de 1 mês e pouquinho do falecimento dela, eu voltei para a faculdade, tive apoio, enfim, assim, foi um momento bem difícil para mim. Eu acredito. Mas, enfim, consegui dar a volta por cima e me formei, né? E veio em dobro. Veio em dobro. Veio em dobro Isso. as crianças. Isso, nesses 4 anos de graduação, então eu tive a perda da Lívia. Sim. Depois Uma história intensa. Depois de 8 meses eu engravidei, então, novamente, dos nossos gêmeos. E passei praticamente todo o período da gravidez em repouso, né? Sim. Então, mas deu tudo Eles certo. Nasceram no tempo normal. Como é o nome 36 deles? semanas, Atos e Mariá. Gente, Um beijo para eles, eles estão assistindo. Atos e Maria. 2 nomes fortíssimos, né? Fortes. Fortíssimos. Exatamente. Eu, quando falo em Atos, eu lembro dos mosqueteiros. Não é? Exatamente. E Maria? Mariá. Pois é, a gente ouviu esse nome um dia num passeio e a gente gostou, achou muito forte, bonito. 2 né? nomes fortes. Isso, Eles estão Maria. com que idade hoje? Estão com 8. 8 anos 8 já. anos. Olha só. Então, E o que é que te levou a fazer é uma pós-graduação Isso, uma pós-graduação. em... Neuropsicopedagogia clínica e institucional. Explica isso para nós. Conta para nós Nome isso. difícil, Um né? nome muito difícil. Repete para mim, por favor. Neuropsicopedagogia clínica e institucional. Como é isso? Então, durante esse período na faculdade, eu ouvi falar que existia a pós-graduação em neuropsicopedagogia. Mas eu não sabia muito o que era, mas quando eu ouvi o nome eu queria fazer. Bem desafiador, né? Exatamente. Só que foi neuro, isso, né? eu gosto de coisas que me desafiem. Vocês não têm ideia, ela é pequenininha, mas é forte, viu? E aí, como eu trabalhei durante 8 anos em uma clínica de fisioterapia, e aí me despertou essa vontade de conhecer e aprender mais, porque eu aprendi muito lá, né? Sim. Então, assim, eu vi o quanto as crianças, pacientes que a gente atendia, precisavam, além de tratamentos do dia a dia, também na questão de aprendizagem. O físico e o... E o cognitivo também. E o, como é que a gente chama? Cognitivo. Cognitivo. Isso. Andam juntos? Aprendizagem também. Maravilhoso. E aí, então, me despertou essa curiosidade a partir do tempo que eu trabalhei na clínica, né? Sim. Então eu busquei, mas eu não queria fazer essa pós-graduação à distância, né? Então eu comecei a pesquisar, enfim, e aí descobri que em Frederico tinha então uma instituição que apresentava essa bênção, proposta né? de... Tão próximo da gente. Bem próximo. Aí começamos, então, consegui conquistar uma galera daqui para ir comigo, porque eu não ir sozinha, sempre era presencial. Seria difícil. Assim, toda semana, todas as noites? Não, cada 15 dias. Cada 15 dias, isso, sim. cada 15 dias no sábado. E conseguiu juntar? Consegui juntar. Nós lotávamos o carro em 4 meninas, 4 profs, e fomos para lá. Isso Então, é hoje aqui em Cunhaporã, nós somos em 4 neuropsicopedagogas. Sim. Mas que atuam, né, somente eu. Embora eu acho que é um curso que todos os professores deveriam fazer. Sim. Né? Bem interessante, por sinal. Isso. E aí, então, eu fiz a especialização em neuro. Quanto tempo é essa? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Cada 15 dias a gente ia até Sim. Frederico para estar estudando. Junto com essa especialização também eu fiz a capacitação em AEE, que é Atendimento Educacional Especializado, que também faz parte da educação especial, então, né? Sim. Concluí junto com a especialização o AEE. E no que é que a tua especialização, ela atua? Então, vamos dizer assim, ó, em escolas especiais ou na escola como um todo? Em educação especial, na escola como um todo, em clínicas, na saúde, enfim, é uma área bem abrangente, ampla. bem ampla. É uma área nova ainda, Sim. tá?
Ela foi aqui no Brasil, se não me engano, a partir de 2008. É um bebê ainda, então muita gente não conhece, né? Verdade. Então, desde 2008, assim, e faz um ano que ela foi, então, regulamentada. Tem a Associação Brasileira, que eu também me associei, na Associação Brasileira de Neuropsicopedagogia. Até quando eu li, só te interrompendo, quando eu li essa matéria a teu respeito, eu fiquei muito curiosa, né? Porque assim, a pedagogia em si, ela é a base para você dar aula para séries iniciais. E educação infantil. E educação infantil. Isso. Aí depois você aprofunda, ou para, vou usar aqui supostamente matemática, geografia. Ou se especializa em educação infantil, ou se especializa em séries iniciais. Em séries iniciais. Quando você fez pedagogia e você pensou assim, encontrei o meu caminho, o que te desafiou mais na educação? Então, o que é que te intrigou? Porque eu acho que fazer pedagogia ou ser professor é algo muito intrigante. Isso, é desafiador, né? Então, o que eu vi, assim, que para mim me motivou mais ainda é ver que algumas situações a gente já consegue presenciar desde a educação infantil, né? A maior parte do tempo eu trabalhei até hoje na educação infantil. Sim. Então eu já observava algumas situações lá na creche e que me despertaram para entender melhor. E eu achava que algumas coisas não estavam certas. Você diz assim, no desenvolvimento da criança, e você tem que lidar ainda com a família. Também. Isso, que é também desafiador, porque você tem 100 alunos, você no mínimo vai ter 200, 300 pessoas, todo mundo dando um pitaco, né? Exatamente. Então aí eu comecei a buscar, estudar, então, né? E aí quando cheguei na minha especialização, conheci a neurociência, né? Que hoje se ouve falar muito, que é, né, a ciência que estuda a aprendizagem, enfim. E aí comecei a aprender mais sobre todos os transtornos, os problemas de aprendizagem, como funciona o cérebro, que o objetivo da neuropsicopedagogia é saber como a criança aprende, como o indivíduo aprende. Cada um no seu... Cada um dentro da sua possibilidade. Então, assim, a gente aprende que todos têm possibilidade de aprender, mas de formas diferentes. Então, eu preciso procurar alguma forma de ensinar o meu aluno, de uma forma que ele aprenda. Eu vou te fazer uma pergunta. A idade infantil, antigamente, né, era 7 anos, por exemplo, né, que 7 anos tinha que estar na escola. Essa antecedência escolar na vida da criança, ela é benéfica ou não? Então, na verdade, sim, porque a gente sabe que quanto mais estímulos, né, melhor vai ser a aprendizagem no futuro. Por exemplo, quando nós entramos para a maioria ia direto para o primeiro ano, né? Não tinha educação infantil. Então, nós, quando tivermos com 50, 60 anos, as crianças de hoje vão estar muito à frente em questão neurológica até, né, do que nós. Porque quanto mais estímulo você dá para o cérebro, mais melhora a qualidade de vida também da pessoa, né? Kelly, na sua visão, como mãe e como professora, vou usar a palavra adiantamento porque me foge outra palavra. Na questão escolar, qual é a sua opinião sobre isso? Então, na verdade, hoje em dia a gente sabe que existe possibilidade de adiantar uma criança quando tem um QI elevado, enfim, passar para séries adiante, né? Isso é benéfico? Eu, como mãe e como professora, eu não vejo benefício. Existem casos, sim, que realmente a criança, não tem mais o que fazer naquela série. Porém, existe um fator que se chama maturidade cerebral, que a criança não vai ter lá na frente e que pode prejudicar em outras áreas, né? Então, assim, por exemplo, para mim, para o meu filho, eu não vejo possibilidade de adiantamento, né? Até se cogitou possibilidade, enfim, mas
eu penso que algumas questões lá no futuro podem começar a regredir ele. E vai fazer falta. E vai fazer falta. Então ele precisa vivenciar esse período. Essa história de pular da 4ª para a 6ª série ou da 5ª para a 7ª. Assim, ó, existem casos, quando eu estava fazendo a minha especialização, quando a gente teve aula de altas habilidades, até um projeto lá em Santa Maria com a faculdade a minha professora colocou casos assim excepcionais, né? Sim. Por exemplo, um menino de 11 anos que era fora da curva para matemática. Sim. Então, assim, ele só incomodava na sala de aula, só incomodava. Ele não tinha foco para outras disciplinas. Né? E assim, tipo, ele não queria saber de ir para aula. Aí, o que eles têm? Eles têm um projeto no contraturno onde eles trabalham só a área de habilidade da criança. Exato. Isso não seria mais sensato? Seria interessante, mas assim, hoje em dia não se tem ainda isso, né? Hoje em dia está começando aos pouquinhos as escolas, né, os estados a pensar nessa situação. E aí, o que eles colocaram? Botaram aquele menino no contraturno para trabalhar só a matemática. E mas equilibrou? Ainda não equilibrou. Certo. Ele continuava que não queria ir para a escola, não queria saber de ir na aula, porque não chamava atenção. Para ele era a coisa mais fácil do mundo, né? E aí, então, eles têm um projeto com a Faculdade Federal com a Universidade Federal de Santa Maria, onde eles introduzem as crianças nas turmas de acordo com a sua, olha que interessante, a sua área de facilidade, né? Sim. E colocaram esse menino na turma de engenharia, na disciplina de cálculos. Olha. Né? Onde dizem que 90% dos alunos reprovam. Diz que ele foi 1, 2 semanas e não queria mais ir. Não achava interessante? Porque ele já estava dando aula para os colegas dele, 11 anos. Olha só. Então, assim, daí chegou o final de semestre, ele e mais 2, 3 alunos passaram, o resto reprovou. Aí você imagina uma criança com esse nível de capacidade lá na sala normal. Aí é anormal. Né? Sim, no entendo. ensino regular, qual vai ser o que vai chamar a atenção da criança? Nada. Sim. Então, assim, aí ele continuou depois no segundo, no cálculos 2 e cálculos 3, para trabalhar, assim, sabe? Mas, assim, isso a gente enfrenta muito. Eu lembro que a minha professora perguntou para nós assim: quantos alunos com altas habilidades vocês têm na turma de vocês? Ninguém levantou a mão. Ninguém tinha aluno com altas habilidades. E aí ela perguntou: e quantos de vocês têm aqueles alunos que só incomodam? Todo mundo levantou. Todo mundo levantou a mão, né? E aí ela disse: vocês sabem que essas crianças podem ser crianças com altas habilidades? Olha que interessante. Porque aquilo que está sendo passado em sala de aula não é o que atrai elas. Para eles aquilo lá já já passou, entende? Sim. Então, assim, é desafiador, não é fácil para o professor. Acredito. Dentro da sala de aula você conseguir atender 30 alunos. E identificar. Um que tem dificuldade de aprendizagem, outro que está lá na frente, que não chama atenção, né? É muito difícil. Então, assim, precisaria uma reformulação total. Total na educação, no fim, né? Porque, por exemplo, assim, o teste do QI, né? O teste esse teste do QI, ele funciona ou não? Então, na verdade, hoje existem especialidades como a neuropsicologia, já é outra área, que são de psicólogos, onde eles aplicam testagens em várias áreas do conhecimento, né? Sim. E aí vai pontuando. E isso seria interessante fazer essa avaliação? Com certeza. Antes ou de entrar para o ensino médio ou alguma... Na verdade, assim, hoje em dia os neuropediatras solicitam essas avaliações para chegar, vamos dizer, a um diagnóstico, né? Tanto para dificuldades de aprendizagem, como também para altas habilidades, né? Junto com outros... Atos tem altas habilidades? Tem altas habilidades. Altas habilidades. Isso. Olha só. A gente não sabe se isso, quanto isso é bom e quanto isso nos preocupa. É preocupante. Não é fácil você lidar com isso. Porque às vezes você faz umas perguntas que tu diz da onde... É cansativo. Assim, você não consegue chegar a uma explicação, assim. Não é qualquer explicação que vai
que essas crianças vão aceitar. Sim. Tem a que ter satisfação que eles tem sentem. que ser muito bem elaborado e convincente para eles. Então, ele lida bem com horários? Com horários, sim. Com horários, mas sim. Com frustrações é bem difícil. E a gente tenta lidar com isso diariamente, claro, né? Porque a vida é feita nunca fica passando muito a mão na cabeça, né? Mas assim, mesmo porque, Kellen, né? O dia a dia vai... Rotina. A gente sempre tem uma coisa que a gente, desde o dia que eles nasceram até hoje, é rotina. Toda criança precisa, adulto precisa de rotina. Exatamente. Uma casa precisa de rotina. A gente precisa saber o que vai acontecer. Sim. Né? Exato. Então, assim, principalmente para crianças com algum tipo de transtorno, crucial. Crucial para ter um bom desenvolvimento. Crucial. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ouvi, e me foge da memória agora, mas em algumas cidades eu vi que tem escola para os pais. Escolas para os pais. É algo desafiador, mas é interessante até para a gente acompanhar, né? Isso, Porque tem coisas que nós não estamos dando conta. Não. Hoje em dia existem muitas coisas onde estão ensinando os pais a serem pais, Exatamente. Né? Porque o mundo tá tão corrido, que a gente está esquecendo das crianças, né? É desafiador porque hoje em dia levantar, tomar café, trabalhar, correr, não vem para almoçar. Correria, né? Então as crianças estão direto nas telas, né? Usando celular, usando televisão, muita informação, muita informação. E o principal, que é o momento, que é o carinho e a atenção, não se está tendo, né? E isso reflete na sala de aula. Sim. Intensamente, né? No comportamento, na aprendizagem. Então, são tudo situações que hoje realmente estão criando escola para os pais. Sim. Para saber educar, para saber como agir com as crianças, né? Porque, às vezes, assim, eu observo que as crianças, parece que elas estão no automático. Elas precisam ir para uma festa de casamento, elas precisam estar presentes em todas as festas adultas, mas o adulto, quando vai para a festa da criança, as crianças vão eu vou usar bem a palavra, engomados. Elas vão tão perfeitos. Não, eles vão tão perfeitinhos, com aquelas roupas todas engomadas. As meninas não conseguem brincar, porque o vestido aperta todo e há tanta coisa na cabeça. Os meninos, aquela calça jeans, aquela coisa. Isso tudo influencia na personalidade do adulto enquanto ele se mostrar, enquanto ele apenas mostrar para os outros, ao invés dele ser? Status, né? Hoje em dia a gente vivencia uma época de muito status, né? Então a gente sempre brinca que muitas famílias, né, têm filhos para postar fotos nas redes sociais. Isso. E o que é necessário realmente não acontece. Desligou a câmera, foi. Exatamente. Então, assim, estar presente com a criança, deixar a criança se sujar, deixar a criança querer conhecer, despertar curiosidade neles, né? Se sujar, rolar, brincar, banho de chuva, banho né? Sim. Na lama, enfim, isso é importante. A criança precisa presenciar. Porque tem coisas que você não vai fazer quando você é adulto. Isso. Exatamente, né? Por mais que tu queira, aí você acaba sendo até taxado, às vezes, de babaca ou alguma coisa assim, porque realmente a criança já passou daquela fase e você não tem mais o mesmo pique. Exatamente. Né? Você não tem mais... A gente sofre, sabe? Eu, por experiência com as nossas crianças, com os nossos filhos, eu sou meio chata, assim, com relação a telas, enfim, né? Hoje eles estão com 8, praticamente 9 anos, e agora que a gente tem liberado mais as telas. Mas assim, eu sofria muito com isso, porque a gente ia numa festa de aniversário, em algum lugar, e as crianças estavam com celular e com tablet, para cá e para lá, e eu não deixava, sabe? E aí me dava dó dos meus, porque eu pensava, né, tipo, eles vinham, mãe, por favor. E eu dizia, não, você não, né? Aí eles falam, mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Você não é todo mundo. Isso. Então, assim, eu tava, assim, realizada, porque eu conseguia até na pandemia segurar, eles não faziam uso de celular, com 7 anos. Sim. E aí, ali na pandemia, então, acabou que as aulas acabaram, né, obrigando todo mundo, na verdade, né,
Aí eu e meu marido, a gente conversou e acabou. Então, assim, chegou uma época do ano, isso que eu fazia todos os dias, coisas diferentes com eles, fazia experiência, fazia todo dia, eu tinha alguma programação em casa, né? Mas chegou uma hora que não tinha mais nada que atraía eles. E mesmo porque aí eu já começar a escola, aquela, né? Isso, e aí a gente liberou, então a gente no final do ano achou, vamos mandar um tablet de presente para eles. Aí, nesse meio tempo também, eu comecei a perceber algumas situações em casa que me chamaram a atenção e que a minha especialização ajudou a identificar. Porque hoje, meu menino, uma das coisas que me motiva a estar nessa área também é o meu filho. Eu tenho um filho com TDAH, né? TDAH com altas habilidades, que é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Explica isso para nós. Conta para nós a história. Que a neuropsicopedagogia estuda muito esses transtornos, né? O TEA, que é o autismo, enfim, não só transtornos, mas dificuldades de aprendizagem, né? Então, voltando um pouco à neuropsicopedagogia. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a abrir os olhos para algumas situações, a gente acabou indo para neuropediatra, enfim, e chegamos ao diagnóstico então do Atos, né? E ele que me motiva a estudar cada vez mais. Hoje eu estou bem focada no TDAH, né? Também na pandemia foi que eu resolvi e percebi que as crianças estavam tendo muita dificuldade de aprendizagem e comecei também a fazer os atendimentos, porque a minha especialização me permite eu fazer atendimentos clínicos também. Mas eu sempre tinha medo, enfim, uma insegurança, né? Cidade pequena, a gente não sabe como vai ser a aceitação, enfim. E comecei a fazer os atendimentos, então, a domicílio na época. E aí, percebi que começou a ter bastante procura, né? Então, depois comecei, inclusive voltei para a clínica onde eu trabalhava, agora atendendo, então, como neuropsicopedagoga. E nesse tempo, então, foi que a gente conseguiu, então, chegar a um diagnóstico do meu filho, onde eu comecei a abrir os olhos para mais situações. A Maria não. E aí, às vezes eu me perguntava assim, poxa, gente, eu estudei isso, mas eu não percebia isso nele, né? Santo de casa. Exatamente. Então, assim, o que mais te chamou a atenção? O que é a primeira coisa que te chamou a atenção no Marcos? Então, ele sempre foi uma criança muito ativa, muito curiosa. Mas aonde eu realmente parei para prestar atenção foi o ano passado, em janeiro, que eu comecei a observar que ele não tinha mais sossego, não tinha mais... estava sempre agitado. E aí, por coincidência, eu me tornei professora deles na escola. Isso. E na sala de aula foi que eu percebi que ele... Como prof. Como professora. Não como mãe. Não como mãe. É que a gente tem outros olhos, né? Voltar. Não vamos confundir as coisas. Isso. Profissional é profissional, mãe é mãe. Não, a gente separava bem certinho as coisas. E aí eu comecei a observar que ele não conseguia ficar sentado na sala de aula, ele ficava desenhando, ele acabava as atividades em 5 minutos. Ele aprendeu a ler sozinho com 4 anos e meio. Sozinho. Eu nunca sozinho? Como sozinho, Kellen? Sozinho. Nunca foi, as pessoas às vezes acham assim, né? Professora fica incentivando. Não, a gente nunca foi. Nunca fui de vem aqui, vamos aprender, né? Mas sempre contei muita história, sempre... as histórias maravilhosas. Sempre disponibilizei materiais para eles, sempre trabalhei muito com estimulação, que também é uma área da neuropsicopedagogia, estimulação precoce. Então, sempre trabalhei muito coordenação motora, tudo que eu podia eu sempre fiz por eles, né? Nesse sentido, que é o que todos nós deveríamos fazer, enquanto pais. E aí... Mas a prof... Kellen é que percebeu. Isso. E aí... Como foi contar para mãe Kellen? A prof. Kellen contar para mãe Kellen? Então, e aí eu chegava em casa, eu falava pro meu esposo, eu dizia, gente, eu acho que não tá certo alguma coisa. Eu dizia, porque, meu Deus, é muita agitação, muita agitação. E aí comecei a observar mais algumas coisas na sala de aula. E aí, sempre desenhando, perdia material, vivia no mundo da lua, mas ele aprendia. Aprendia. Então, a minha mãe já me dizia antes, ela dizia, Kellen, esse menino é hiperativo. Eu dizia, mãe... Para, vó.
Se ele fosse, meu Deus, ele não ia aprender. Porque eu ainda estava no meio da minha especialização e na minha cabeça, se ele tivesse TDAH, ele não ia aprender. Sim. E aí, na escola, então, a gente começou. E aí comecei a investigar. Marquei uma consulta com o neuropediatra em Chapecó. Por outros problemas que a gente precisava fazer acompanhamento com ele, né? E aí o doutor fez uns pré-testes, enfim, e aparentemente ele disse que teria TDAH. Mas, enfim, encaminhou para uma avaliação neuropsicológica, onde a gente fez testes, testagens, que os diagnósticos as pessoas acham que são simples, né? Sim. Mas eles levam tempo para se chegar a uma conclusão, a um diagnóstico de fato. Não é bem assim para você chegar. É uma equipe. Sim. O neuropediatra vai trabalhar com a equipe. A neuropsicopedagoga também pode fazer parte dessa equipe, onde vai ajudar o neuropediatra a chegar a um diagnóstico. E aí, enfim, então depois de 6 meses a gente chegou ao diagnóstico dele de altas habilidades e TDAH. Porque o QI dele é bem elevado comparado à idade das crianças dele, né? Ele tem além. Não o déficit. Isso. Então, assim, por enquanto, até o ano passado, segundo o neuropediatra, ele não tinha dificuldade de concentração, de atenção. Porém, conforme vai aumentando as séries, as dificuldades vão aumentando e possivelmente ele comece a ter desatenção, né? E aí, então, agora, nesse ano, realmente, ele está no 3º ano, a atenção começou a surgir um pouquinho mais. Mas o que mais incomodava é a situação de não conseguir ficar quieto na sala de aula, né? Porque tem todo um contexto. Volta e meia a gente acabava sendo chamada porque ele não senta, porque está só conversando, porque não sei o quê. Aquela em mãe. Aquela em mãe. Aí conversa, chama atenção, né? Aí não te disseram assim, aquela palavra, é filha do professor? Não diretamente, mas com certeza, né? Porque é filho da professora, porque, né? E olha como é o difícil, pré, é muito olha como é o pré-conceito, né? Isso, Às vezes as pessoas não tem, é filho da Kellen Kipper, mas não tem nada a ver com a professora Kellen. E tudo que a gente pode, a gente faz para tentar melhorar, né? Mas é complicado, porque como eu tive essa experiência, eu sei, e é difícil para quem está numa sala de aula com 20, 30 alunos, você ter crianças que, né? Porém, para ele estava tudo certo. A professora me dizia, meu Deus, ele aprendia, em 5 minutos ele faz, o problema é que atrapalha os outros, né? Enfim, e aí ele faz psicoterapia, faz acompanhamento com o neuropediatra, hoje faz uso de medicação, né, só para a escola. Mas ali, então, foi onde a gente, hoje é o que mais me motiva para buscar e entender, porque não é fácil. Tem dias, assim, que... Ligado em 220 volts. Ligado em 220. E, assim, desafiador. O TDAH não tem muita noção de perigo, então, assim, ele testa muito. Sim. Também não pode ser desafiado, porque se falar que fogo não queima, é capaz de colocar... Exatamente. Então, assim, mas muito curioso, sempre está querendo saber como é dentro do animal, como é isso, como é aquilo. Então, assim, eu digo que é meu laboratório, né? Sim, para mim, estar lidando com outras crianças. Então, assim... Um termômetro. Isso. E Maria equilibradíssima. Equilibrada, super tranquila, desde a barriga. Sério? Muito calma. Peraí. Como desde a barriga? Como assim desde a barriga? Eles são gêmeos? São gêmeos. Univitelinos. Como é que a gente... Bivitelinos, em bolsas separadas. Separadas. Isso. Aí você notava a diferença. Eu sabia, Tu sabia qual era... Qual era pela posição, eu sabia quem era Quando quem. você recebeu a notícia que era gêmeos, Kelly? Então, eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei. Mas eu confesso que quando eu soube que era a gêmeos? gente ficou umas 2, 3 noites sem dormir. Sério? Né? Que é uma preocupação. É uma preocupação. A minha primeira gravidez já foi bem difícil. Eu pensava, gente do céu, da Lívia foi difícil. Como é que eu vou aguentar com 2, né? Mas foi muito tranquila a gravidez deles, graças a Deus. Nasceram aqui, não precisaram de incubadora. Nada. Assim, foi maravilhoso. E você hoje, atende aqui em Cunhaporã, Kelly, como que é
Então, eu atendi aqui até mês passado, né? Eu atendi aqui. Gente, Isso. quando ela me falou isso, lá nos bastidores da entrevista, eu vou te confessar assim, que eu fiquei tão feliz pela tua especialização e fiquei tão triste que vocês vão se mudar, sabe? Que eu pensei, olha, a gente ganhou tanto com essa especialização e... É uma especialização que aqui na região, acho que tem só eu, assim, atuando realmente. Não sei de nenhum neuropsicopedagogo na região. E o que é que te fez proposta de trabalho? Então, o meu marido foi promovido no emprego dele, fiquei muito feliz, né? Óbvio, por merecimento. Sim. Então, a gente está se mudando para Chapecó. Então, tenho que acompanhar, né? Óbvio. Então, campo para mim lá não vai faltar, né? Já é uma cidade maior, enfim, então creio que vai ser bom para mim também. Mas vocês vão fazer falta. Vocês vão fazer falta. Fiquei bem sentida, eu confesso que eu fiquei sentida, assim, muito feliz, mas ao mesmo tempo sentida, porque é uma mudança. Agora fazia um ano que eu estava atendendo, consegui conquistar bastante atendimentos, né? Até agradecer aos pais que confiaram no meu trabalho. Aqui eu estava fazendo mais o trabalho de reforço escolar, né? Não trabalhando muito com avaliações, que é o que o neuropsicopedagogo faz. Mas foi um ano assim muito intenso e de muito aprendizado para mim, né, com essas crianças, e que com certeza assim precisaria ter mais profissionais para atender essa demanda, porque precisa e cada vez precisa mais. E cada vez vai ser mais desafiador, né, Kelly? E lá em Chapecó, você tem alguma proposta de trabalho já? Não, ainda não. Então, por enquanto estou Chapecoenses, olha, temos aqui uma excelente profissional que, infelizmente, para nós será assim de uma grandiosidade, preciosidade mesmo, né? Mas, enfim, vai expandir, né, para o Atos, para a Maria, para você, é uma área para que cresce muito hoje, assim. Exato. É uma área nova cada vez acredito que vai ter mais atenção. Hoje em dia se tem mais conhecimento de transtornos, né? Enfim, de tantas possibilidades de dificuldades de aprendizagem, né? Então, hoje em dia as equipes multidisciplinares, né, que são formadas para atender essas demandas, né, necessitam de profissionais nessas áreas, né? Então, assim, com certeza precisa. Eu sempre digo, eu gostaria de ter alguém para deixar aqui. Aqui, né? Mas infelizmente não tenho. Não tem, mas, gente, ó, desafiador. Fica aqui o desafio. Né, para eu acho que assim, não só para atender clínica, né? Sim. Porque, na verdade, assim, na verdade, não que a neuropsicopedagogia você tenha que atender clínica. O que difere é que a neuropsicopedagogia clínica você atende um indivíduo por vez, e institucional você atende um grupo. E na clínica também você faz a avaliação, né? Para você ver, conhecer qual é a barreira de dificuldade que a criança, jovem, adulto esteja enfrentando. E a neuropsicopedagogia institucional, então, só vai fazer uma sondagem e intervir, né? Que maravilhoso, né? Que as equipes estão, né? Olha, isso não é da minha área, eu acredito que você pode fazer uma avaliação. Aqui a gente já estava montando uma equipe. Então, assim, já tínhamos uma neuropediatra, né? A doutora Candice. Sim, a Candice Bregalda. Um beijo, minha querida, você está me devendo a entrevista, ela e o Jean. Olha que então, maravilhoso. Junto com a Manelli Peter também, que é psicóloga, né? A Manelli, gente do céu. Já estávamos assim iniciando uma equipe para encaminhamentos, enfim. Não desistam, não desistam. Continuem, busquem mais profissionais, cada vez pessoas e mais profissionais e engajadas nesses projetos, né, Kelly? Isso, exatamente. Porque assim, se a gente começar lá desde pequenininho identificar, as crianças ganham muito, né? Então, assim, são coisas que você pode trabalhar com prevenção. Exato. Né? A gente não precisa necessariamente esperar perceber uma dificuldade.
para daí você entrar com intervenção, Exato. né? Porque se é dolorido para nós, pais, escutarmos um diagnóstico Isso, assim, então imagina para a criança, né, que queira ou não queira, hoje o bullying está aí tão presente bastante. quanto, você é burro, você não aprende, ou sabe, né? Então, esse controle, eu penso assim, porque na verdade não é que está tendo um depósito de crianças, mas em cidades pequenas a gente consegue ter esse controle ainda, mas em cidades maiores a dificuldade do trânsito, a dificuldade, né, de você, do trabalho, tudo, né? Então, quanto antes você perceber isso, quanto antes te chamarem a atenção sobre isso, você pode estar sendo assim de uma ajuda que você não tem ideia. Exatamente. E hoje a maior dificuldade, como você disse, assim, né? Aceitação, né? Aceitação. Para mim, que tenho conhecimento na área, foi difícil. Sim. É difícil, né? Imagina para quem não tem. Então, assim, não é fácil. Sim. Mas, assim, a gente, de repente, enquanto pai, mãe, ouvir um conselho de quem está no dia a dia com a criança, né? Às vezes as crianças estão mais tempo com os professores do que com os pais. Sim. Então se percebe mais coisas, né? Exato. Então, às vezes, assim, quando o professor chama, olha, pai, mãe, vamos dar uma atenção aqui, vamos de repente levar, né? Não é por mal. Sim. Sempre que a gente faz isso, é pensando no bem da criança, né? É pensando em, identificar alguma Ninguém quer ouvir coisa. um diagnóstico, Nunca. né, Kelly? Você não quer ouvir um diagnóstico. Jamais. E a gente também nem pode dar diagnóstico, claro. né? Mas assim, perceber detalhes pequenos que de repente façam a diferença. Pode ser que seja só, que não seja nada. Sim. Né? Sim. Mas se for, a gente ganha tempo. A gente ganha, tem a possibilidade de você dar uma qualidade de vida melhor, né? De desenvolver melhor, de aprender melhor com mais facilidade. Exato. Né? Olha, Kelly, eu não sei como te agradecer que você aceitou esse convite da Top TV, do programa Conta Pra Nós, para vir falar dessa grandiosidade da tua profissão e agora dessa especialização. Fico sentida, sim, que vocês estão deixando Cunhaporã e fico muito feliz porque Chapecó vai ganhar com isso. Vai ganhar dois profissionais e duas crianças maravilhosas, né? Mas espero que daqui a pouco a Kelly diga, eu vou atender em Cunhaporã. A gente pode estar pensando. Essa possibilidade. Exatamente. Quem sabe agora, quando o Atos e a Maria estarão um pouco mais grandinhos, que eu fico tão sentindo, porque a gente viu eles nascer, né, Kelly? Ai, gente, como passa o tempo, né? Viu como passa? Voa. O tempo voa. Eu quero deixar os microfones abertos à Top TVC, do programa Conta Pra Nós, e te desejar, assim, a você e a sua família, todo o sucesso do mundo, porque vocês merecem, de coração. Obrigada. Eu que agradeço o convite para expor um pouquinho sobre a minha especialização, que é pouco conhecida ainda, né? Se ouve falar muito pouco sobre, mas que é de suma importância para a aprendizagem das nossas crianças, né? Agradecer, enfim, e todo o carinho e desejar tudo de bom para vocês também, que tenhamos um 2023 abençoado, né? Será Será com abençoado. Certeza. Um ano cheio de desafios. Nossa, né? Para mim, particularmente. Sabe o que quando me falam em 2023, eu lembro de um filme 2001, Odisseia no Espaço. Que aquilo a gente assistia nos anos 80, 90, que a gente não imaginava que ia chegar, né? E aquilo, eu lembro que tinha assim lembra? O macaco jogando um osso, era um fêmur, jogando, lembra do planeta? Sim. Gente, eu achei que aquela cena nunca ia chegar ou nunca ia. 2023. Estamos em 2023 já. Para desafiar todo mundo. Né? Com certeza. Na pequenez ou na grandiosidade. Exatamente. Agora vem o checkmate. Tá, Kelly? Com certeza. Kelly, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso a todos vocês. Vamos muito sentir obrigada. A presença física, mas o coração está sempre enchido. Vai ser daqui, né? Vai ser Jamais daqui. Jamais imaginei que eu sairia daqui, né? Né? Enfim, Mas as olha, oportunidades aparecem, exatamente. Né? E é tão pertinho. É pertinho, né? Tão pertinho. Com certeza. Sucesso. Muito Vão obrigada. com Deus, que Deus abençoe sempre. Atos, Maria, essa é a mãe de vocês. A mãe Kellen, a prof. Kellen.
Daqui uns anos, quando vocês ouvirem novamente esse vídeo, vocês vão dizer assim, mãe, você é grandiosa. E é grandiosa. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi o Conta Pra Nós de hoje. Vejo vocês na próxima semana. Beijo no coração, fiquem com Deus.